Oi, eu estava distraído lendo aqui. Isso aqui é bastante importante. Em 2015, a Sociedade Brasileira de Pediatria, no Congresso Brasileiro de Pediatria, lançou uma campanha que se chama Receite um Livro, Fortalecendo o Desenvolvimento e um Vínculo. Esse foi uma campanha de ação da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e da Fundação Itaú Social. É muito legal, a Academia Americana de Pediatria já fala sobre isso desde 2014, mostrando a importância da leitura desde a gestação até a criança maior. Para você conhecer melhor disso tudo que eu estou falando, isso que eu estava vendo, você pode baixar um PDF no Google, que é Receite um Livro, Fortalecendo o Desenvolvimento e o Vínculo. É esse livrinho aqui que você vai conseguir baixar na internet. E aqui, isso aqui é um resumo para a gente, que eu acho importante que a gente possa passar para vocês essas questões de quais são os benefícios que a gente tem. Até aqui é uma coisa interessante para a gente ver um quadrinho, por exemplo, falando a respeito da leitura desde a gravidez. Você fala, poxa, mas leitura desde a gravidez? A partir da 25ª semana de gestação, a criança já consegue ter sensações do som, sensações auditivas. Então ela consegue identificar, por exemplo, um tom mais bravo, um tom mais calmo, um som mais tranquilo. Aqui ele consegue sentir o som e ouvir a voz da mãe. Isso é interessante porque posteriormente você tem um reconhecimento melhor, e quando o pai às vezes fala, essa criança consegue, os ciganos têm isso de uma forma muito marcante, quando vai nascer um filho, o pai compõe uma música para o filho e ele canta durante a gestação inteira. Isso faz com que depois, alguns estudos mostrando, que essa criança consegue reconhecer a voz do pai no meio de outras vozes masculinas. Então, você pode conversar, cantar, contar histórias, falar com a sua esposa próximo do bebê, para que isso cause uma marca, uma sensação nesse bebê posteriormente depois que ele nascer. Isso é bastante interessante para você. Além disso, deixa eu só citar, porque eu acho interessantíssimo, os benefícios da leitura na primeira infância. Primeiro, fortalece o vínculo com quem lê para ela, os pais, familiares ou cuidadores. Apesar de a gente falar que ele fortalece o desenvolvimento e o vínculo, lógico que desenvolvimento vem com o tempo, mas o principal é realmente o vínculo. Você precisa de um tempo para ficar com seu filho, com seu neto, para você poder interagir com ele. E não precisa ser necessariamente contando história, pode ser cantando, pode ser brincando, mas a leitura acaba gerando um hábito diferente do que a gente tem hoje. A gente pega um livro na mão, a gente não fica só passando a tela, que é o hábito que a gente tem hoje com muito mais frequência. A leitura desenvolve a atenção, a concentração, o vocabulário, a memória e o raciocínio. Mesmo o bebê pequenininho, um bebê de 5 a 6 meses, olha só, de 0 a 5 meses, a recomendação é representar com gestos ou a voz a figura que você estiver mostrando. Imite os sons que o bebê faz e observe a sua reação. Esse bebê está constantemente querendo aprender. O cérebro dele é uma esponjinha nova. Caiu uma gotinha, a informação está absorvida. Conforme o tempo vai passando, aquele cérebro, aquela esponja já fica com muita informação, então precisa ser uma baita informação, uma gotona para entrar. E quando chega, por exemplo, na minha época, para entrar uma tem que sair. Então é aquela hora que a gente fica assim, puxa vida, não me lembro, era o nome daquele médico, puxa vida, como é que é mesmo? Foi aquela gotinha que saiu, eu tento captar ela de alguma outra forma. Mas no bebê, tudo que for apresentado para ele, ele vai absorver e vai levar para mais tarde. Estimula a curiosidade, a imaginação e a criatividade. Essa é a diferença principal que a gente tem, por exemplo, em colocar uma criança vendo um desenho num tablet, na televisão ou num DVD, ou você contando a história. Você tem a interação, você estimula a criatividade da criança.
Eu lembro que quando o Danilo tinha os 2 anos de idade, o Renato tinha uns 3,5, 4, a gente, de manhã no domingo, acordavam eles iam para nossa cama. E aí, apesar de ser politicamente incorreto, a gente cantava o Eu Atirei um Pau no Gato. Então eu não atirei o pau no gato. Mas no final, Dona Chica cá admirou você, do berrou que o gato deu, e a gente falava au au, e aí eles morriam de rir, falavam, não, au au é o cachorro, ah, então não é, então o que é? É miau, e aí a gente voltava a cantar a música inteira, e chegava no final e falava, então, Dona Chica cá admirou você, do berrou que o gato deu, mu, ele falou, não, isso é... A gente ficava 1 hora nessa brincadeira, e com isso você consegue associar o som, o animal, criar essa identidade e essa história. Ou então, por exemplo, você está contando a história dos 3 porquinhos e você mostra lá e fala, ué, mas onde é que está o porquinho? E ele vai mostrar onde está o porquinho. E de repente chegar no final da história e contar a mesma história com finais diferentes. Ou deixar a própria criança utilizar a sua imaginação. Quando ela está pegando um DVD ou um vídeo, aquela história é aquela história. Não que não haja espaço para isso. Há sim, mas que isso não seja o principal momento e que a gente não utilize necessariamente, infelizmente a gente faz isso mesmo, deixar a criança na frente do DVD ou do tablet para que a gente possa conversar. Então, tentar incluir essa criança dentro dessa rotina. Ajuda a criança a perceber e a lidar com os sentimentos e as emoções. Você tem histórias tristes, histórias engraçadas, histórias de suspense, histórias de aventura, e cada história, se você não precisa ser nenhum excelente contador de história, mas quando você começa a ler a história para o seu filho, você começa a identificar uma maneira legal, você começa a mudar tom de voz, você sozinho, o pai, consegue às vezes fazer uma voz mais grossa e depois uma voz mais fininha e mais infantil. Até é interessante estarem juntos, o pai e a mãe, se possível, para que se identifique a diferença de tom de voz, de ritmo e de emoções que essa criança vai conseguir identificar. Auxilia no desenvolvimento da empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. A hora que a criança está vendo ali alguma historinha, ela falava assim, então eu era o Cebolinha. E aí o Cebolinha faz assim, e puxa, porque, nossa, ele apanha da Mônica, puxa, como é que faz isso? Ou seja, ele começa a se colocar no lugar daquela história e começa a ter uma forma, mas e aí? O que você acha que o porquinho devia fazer nessa hora? E a Chapeuzinho, você acha que ela deve ir na casa da vovó? Não, não vai, lá tem o lobo, e você vai criar esse imaginário nessa criança. Ajuda a minimizar problemas comportamentais como agressividade, hiperatividade e comportamento arredio. Você mostrando essa situação de uma forma onde a criança veja ela de fora, às vezes ela consegue, com o tempo e com a repetição, entender o que está acontecendo. Porque quando você chega para a criança e fala, você é muito bravo, você não pode ser bravo, você está acusando, você está colocando essa criança numa posição de participante dessa situação, mas com um monte de censura. E nessa situação, esta própria criança pode ver e falar assim, nossa, por que ele é bravo assim? Ah, então, por que você acha que ele está bravo assim? Ah, eu não sei, puxa, você não fica bravo assim de vez em quando? Fala, às vezes eu fico, mas você gosta, não gosta, e você começa a conversar e trazer para o dia a dia da criança através do mundo imaginário que está ali na frente e você junto com a criança. Auxilia na boa qualidade do sono, então essa é uma dica que a gente usa às vezes para a criança que não consegue dormir legal, contar uma historinha. Combina, nós vamos contar uma historinha antes de deitar. De novo! Isso, então deixa um espaço para 1 bis. Não tem necessidade de sair e voltar e muitos bis. A história é legal e, de repente, veja qual é a história que a criança tem interesse em ouvir. Mas também não escolha a história de luta e grandes aventuras antes do sono. Procura uma coisa mais tranquila. E desenvolve a linguagem oral, lógico. A criança vai ouvir e vai falar o que ela escuta. Então, quanto mais palavras ela aprender, melhor vai ser para ela. A gente falou das crianças na gestação, mas, por exemplo, criança de 6 meses a 1 ano, essa criança já senta,
ela já pode ter o livrinho com aquela textura que você pode levar, por exemplo, para a banheira. E o que você vai levar para a banheira? Sabonete, chuveiro, o banheiro, aquelas coisas que ela está vivenciando naquele momento e que ela pode manipular ali. Uma vez eu fui na inauguração de uma sala num auditório no shopping aqui em São Paulo. E quem foi convidado para inaugurar a sala, aliás, leva o nome dele, foi o Inácio de Loyola Brandão. E ele falava que quando ele era pequeno, no dia do aniversário dele, o pai dele levou ele para uma biblioteca. E daquele dia em diante, ele nunca conseguiu esquecer a sensação de você ter um livro na mão, de você tocar no livro, o cheiro do livro. Isso tudo muda muito a vida dessa criança. Pode mudar com toda certeza. Isso pode acontecer em várias faixas de idade. Nesse PDF aqui que eu falei para você baixar, você vai ter, por exemplo, as indicações de o que acontece em cada fase. Então, por exemplo, de 0 a 5 meses, de 6 meses a 1 ano, de 1 a 2 anos, de 2 a 4. Por exemplo, de 2 a 4 anos é a fase em que as crianças mais gostam de exercer a previsibilidade. E por isso gostam que os pais contem as mesmas histórias várias vezes. Você já percebeu isso, né? A criança assiste um desenho a primeira vez, na segunda vez ela já começa a entender e já conhece a música, na terceira vez ela te conta a história se você desligar a televisão ou o DVD. Ela grava isso e para ela essa questão de ser alguma coisa. E quando a gente fala aqui de previsibilidade, é quando a gente fala a respeito de rotina. A rotina para a criança é importante. Veja, quando a gente fala rotina, não estamos falando de regime militar. Se eu falo 2 horas, não pode ser 2h05. Pode. O importante é que exista uma rotina na vida dessa criança para que ela se sinta segura. E essa segurança vai fazer com que ela tenha condições de, posteriormente, mudar um pouquinho essa realidade e continuar segura. Ler é muito legal. Além de a gente conseguir aumentar o vocabulário, além de conseguir criar um mundo e fazer parte desse mundo dessa criança, essa criança vai preferir, muitas vezes, que o pai e a mãe, ou a avó ou o avô, leiam para ela e, com o tempo, ela vai passar a ler. Você vai ter muitas histórias que você vai mostrar, muitas imagens, e ela vai criar a história naquela hora. Não existe uma história certa, não existe um final correto. O que existe é aquela criança, naquele momento, vivenciando aquela situação e aprendendo para o resto da sua vida. De 4 a 6 anos, aqui tem links que vão mostrar a você onde ler para cada tipo de livro, que tipo de livro ler, inclusive de leitura para crianças com deficiência, dando dicas importantíssimas para a inclusão e até esclarecendo algumas dúvidas. Gente, receite um livro, fortalece o vínculo, também o desenvolvimento na primeira infância. É muito legal. Ler, cantar, colocar e entrar no mundo imaginário do seu filho.